Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, bendizemos o teu nome, porque a gente sabe que o Senhor está aqui presente. E essa presença boa, maravilhosa, verdadeira, ela enche o nosso coração. E sabendo que o Senhor é um Deus bom, sabendo que o Senhor é um Deus de misericórdias, a gente se sente tão à vontade, Pai, para colocar diante de Ti os nossos anseios mais profundos no que diz respeito à nossa família. E tem gente aqui, Deus, que está tão aperreada, Pai, porque acha que pode faltar algum material, ou porque de repente está vendo sua casa se esfacelando, sua família se desfazendo. O que nós te pedimos desde já, Pai, é que o Senhor vá em socorro, é que o Senhor fale, é que o Senhor dirija, Deus, essas famílias, todas elas aqui representadas, Pai. E onde houver necessidade, Pai, de comunhão, que o Teu Santo Espírito assim o faça, que a Tua provisão, que o Teu amor e que a suficiência da cruz de Cristo seja a fé que todos acreditam e todos buscam e creem na casa. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui. O que a gente te pede agora, Deus, é que o Senhor fale aos nossos corações e mostre, Pai, as Tuas verdades eternas a cada um de nós. No nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a gente desde a semana passada vem trabalhando o seguinte tema: minha influência, descaminho ou caminho para minha família. Mais uma vez, minha influência, descaminho ou caminho para minha família. Na semana passada nós vimos que existem dois tipos de influência do ponto de vista bíblico, duas origens de influência. Ou você bem tem uma influência originada em Deus, ou uma originada no Satanás. E que não existe, para além disso, outra coisa que possa servir como origem de influência. A gente viu também que essa influência, ela pode ser até passiva ou ativa. E que, ainda assim, de uma forma ou de outra, ela é influência. E nós vimos que uma influência essencialmente positiva é a que procede de Deus, e uma essencialmente negativa é a que procede de Satanás. No caso, uma influência essencialmente negativa é descaminho para a tua família. A influência positiva é caminho. Na semana passada a gente viu que quando Adão e Eva, eles pecam e assim um influencia o outro, ativa ou passivamente, eles entram num descaminho para a família deles mesmos. E para a família deles mesmos, pontualmente, eles tiveram que ver um filho até assassinar o outro. Descaminho. Sempre que o homem ele está sob influência satânica, assim ele vai reproduzir para a família dele. Aliás, a gente precisa ter isso na nossa cabeça. A gente pode falar o que quiser, mas a gente só reproduz aquilo que a gente é. A gente fala o que quiser, mas a gente reproduz aquilo que a gente é. Então, muitas vezes a gente pensa que a nossa influência, ela é simplesmente verbal. A gente pensa que a nossa influência dentro do nosso lar, da nossa casa, ela é simplesmente algo que você fala e que você ensina. No entanto, o que a gente faz reproduz aquilo que nós somos de fato. A pergunta cabível agora é: se analisando as minhas atitudes, se analisando aquilo que eu faço, eu não consigo encontrar caminho para a minha vida, caminho para a vida da minha família, se os pressupostos nos quais eu estou educando os meus filhos, inclusive, eu avaliando bem agora, percebo que são descaminhos, como? E a pergunta é essa: como
eu posso influenciar positivamente a minha família, reforçando essa influência de origem divina? Como eu faço essa coisa boa acontecer? Como é que eu posso reavaliar tudo isso que eu tenho ensinado e vivido na minha casa? Como é que eu posso rever os meus pontos de vista? A partir de que ponto, de que pressuposto eu avalio isso? E eu gostaria de convidar os irmãos para essa avaliação, para essa análise, a abrir a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2. E a gente vai ler do primeiro versículo até o 11º versículo. E nós vamos ver que palavra poderosa Deus tem reservado para nós. Que palavra de transformação Ele tem reservado para nós. E que oportunidade boa de refazer caminhos nós temos aqui nessa manhã. Influência, minha influência, caminho para minha família. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Filipenses capítulo 2, do primeiro versículo até o 11º. Eu gostaria que os irmãos ficassem bem atentos, que em alguns versículos eu vou convidar todos a lerem comigo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Leia esse versículo comigo, por favor. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Leia comigo esse versículo 7, que lindo, ó. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora lê comigo do verso 9 até o 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa linda esses últimos versículos. E eles têm um impacto tremendo na vida da gente. E Paulo começa essa explanação desse 2º capítulo falando aos filipenses que Paulo, ele reputava essa igreja como uma igreja muito boa. Ele chama essa igreja de minha coroa, a alegria dele. E Paulo via alguns pontos a serem costurados. E a linha que costura esses pontos, a gente vai conversar sobre ela. Paulo fala assim, olha, é importante, se de fato vocês são crentes, se de fato essa igreja é a igreja de gente nascida de novo, que haja união. Esse primeiro versículo, Paulo vem falando exatamente sobre isso. Olha só, preste atenção. Vocês, filipenses, nasceram de novo. Existe, de fato, esse sentimento de conversão autêntica e verdadeira, administrado, mostrado através dessa comunhão maravilhosa. Existe de fato. E essa pergunta vai para dentro do coração de cada um de nós desde agora. Meu irmão, minha irmã, você só consegue reproduzir aquilo que você é. Você só vai conseguir trazer de forma consciente
alguma influência divina para a vida da sua família através do novo nascimento, através de uma conversão autêntica. Do contrário, a gente vai tentar, a gente remenda, a gente enfeita, a gente tenta reproduzir, a gente faz uma caricatura, mas essa coisa ela não flui de forma natural, como flui através do novo nascimento. Haja vista, meus irmãos, o que a gente vê, por exemplo, na vida do apóstolo Pedro, um homem extremamente iracundo, um homem que, mesmo tendo caminhado com Jesus Cristo anos, nos últimos momentos, tenta um assassinato. Lembra? Ele corta a orelha de um soldado, e ali ele não estava tentando cortar a orelha, foi uma tentativa de assassinato. Na mesma noite, na mesma ocasião, ele nega Jesus. No entanto, depois esse homem tem esse encontro com Deus e vira alguém totalmente transformado e renovado na presença de Deus. Gente, isso é muito sério. Porque eu já vi muita gente, e olha só o que eu estou te dizendo, eu já vi muita gente trazendo os filhos para a igreja, confiando filhas adolescentes a mim, entregando, por exemplo, numa sexta-feira à noite, como eu trabalhava muito com adolescentes, e nas sextas-feiras à noite nós tínhamos uma programação para adolescentes, esses pais chegavam suas filhas e colocavam elas no banco e diziam assim: pastor, igreja é aquele lugar de se criar filho, porque o mundo aí fora é só sexo, o mundo aí fora é só isso, é só aquilo, e não passava disso. Mentes atormentadas desses meninos, porque viviam uma eterna contradição. O pai dizia para eles fazerem algo, mas eles mesmos faziam outra coisa. Os pais os obrigavam a professarem algo que os próprios pais não acreditavam. Eles sabiam que a palavra de Deus é caminho, mas eles mesmos não queriam esse caminho para eles. Agora a pergunta que não quer calar para você responder dentro do teu coração é exatamente essa: você tem a palavra de Deus guardada no seu coração como sendo caminho para a vida da sua família? Você tem palavra de Deus guardada no teu coração, guardada aí dentro e professada dentro da tua casa e manifesta através das tuas atitudes como sendo caminho, onde você guia e influencia a sua família? E influência é algo muito importante. Quantos cursos não existem sobre influência? Influência é poder. As pessoas influentes podem mais. Elas podem não ser necessariamente ricas, mas elas podem exercer uma liderança esmagadora. Elas podem não ser necessariamente as que aparecem na grande mídia, mas hoje através do YouTube você pode ter uma grande liderança e influência sobre muita gente. Dentro do seu ambiente doméstico, talvez os seus filhos sejam mais influentes do que você. Já viram quantas mães perguntam agora à filha se a roupa está boa? Não é mais aquela coisa assim: minha filha vai trocar essa roupa, não. É: filha, minha roupa está boa? Ah, mãe, tá muito brega, tá muito... Não, tu bota uma coisa mais jovem, não sei o que e tal. Quantos filhos, até num dia de domingo como hoje, determinam o cardápio? Então o menino quer comer McDonald's. Aí todo mundo vai comer McDonald's e pede lanche, e pede o brinquedinho para ele, viu? Tem que todo mundo pedir. Influência é uma coisa importante. E a gente está vendo até agora que a gente só tem influência boa através da palavra de Deus. Agora, essa influência da palavra de Deus, ela não é administrada nas nossas vidas, aí eu falo administrar como um remédio. Ela não é administrada nas nossas vidas pelos meios que nós achamos que ela é administrada.
Então, Paulo ele fala de algumas atitudes aqui que nós temos que ter diante de Deus sobre todas as coisas e que refletem no nosso relacionamento. Ele fala assim, olha, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vê que coisa importante. Em última análise, Paulo está falando o seguinte: não seja egoísta, não seja egocêntrico, não seja um ególatra, não procure a sua própria glória, não procure satisfazer-se dos outros. E está aí coisa difícil para cada um de nós, porque nós vivemos na época, no tempo do individualismo. Nós vivemos na época e no tempo do egoísmo mais arraigado, onde casamento virou inclusive uma coisa a ser descartada. E para muitas realidades, hoje, é mais fácil se divorciar do que casar. A gente já tem visto aqui que as estatísticas de divórcio, inclusive entre os evangélicos, têm crescido. Isso é influência do mundo. Isso é influência satânica, que olha para você através das lentes da autoajuda, de comer, rezar e amar, sabe? E diz assim, você merece coisa melhor. Você merece algo bom na sua vida. Olha, você tem que ter para você aqueles momentos reservados. Olha, você tem que lutar pelos seus direitos. Tudo isso justificado por uma psicologia bonita. E às vezes, muitas vezes, justificado por uma teologia extremamente superficial e perigosa. No entanto, a palavra de Deus aponta aqui, e nós estamos acabando de constatar essa verdade através das palavras de Paulo e do exemplo dele mesmo, de que não existe caminho possível, cabível, viável para a vida das nossas famílias através do egoísmo, através do egocentrismo. E para reforçar esse argumento, eu vou dar 2 exemplos. O primeiro é do próprio Paulo. Enquanto Paulo escreve essa epístola, ele está preso. Essa daqui é uma das que compõem as chamadas epístolas da prisão. Paulo está preso aqui. E ele não tem pedido nada para ele. Toda a fonte de inspiração, de vontade de Paulo, não é pela sua liberdade pessoal, é pelo bem-estar da igreja, é pelo discipulado, porque Paulo sabia e tinha consciência que ele tinha influência divina, positiva, na vida da igreja. Então o que é que ele faz? Eu nego, inclusive até a própria liberdade, isso que a gente chama de bem-estar, de qualidade de vida, em favor da igreja, do corpo de Cristo, da família de Deus. Pergunta cabível para você e para mim, agora é exatamente essa, meu querido. A quanta coisa você tem renunciado pelo bem-estar da sua família? Aí talvez você olhe para mim e no seu coração encha assim de uma justiça e talvez de uma ira que você diga assim, eu faço tudo, pastor. Olha, o senhor não tem ideia de quanta coisa eu faço. Eu não compro roupa para mim. Olha, pastor, eu levanto cedo. E ontem Sofia resolveu fazer plantão, meu irmão. Sofia acordou 5h15 da manhã. Ela abre o meu olho como se estivesse abrindo uma porta de uma loja.
lhe empurra assim para cima e faz: papai, é dia. Eu disse: é não, você está enganada. No Japão ainda é noite, vá para a cama. Papai, vamos brincar, papai. Brincar de quê, Sofia? De se esconder. Aí a gente vai, né? Aí o coração do pai da gente diz assim: estou renunciando. Aí Paulo olha para a gente e diz assim: olha, você pode fazer tudo, mas se for por vanglória, está errado. Você pode fazer tudo, meu irmão, mas se for por comercial da Nestlé ou de quem quer que seja, mãe, o ser mais nobre que existe, aí ela bate: eu sou. Aí o paizão olha assim e faz: esse cara sou eu. Ou aqui no Nordeste a gente diz: esse cabra sou eu, né? Mas se for por vanglória, meu irmão, você está fazendo assim um egoísmo camuflado. Se for por vaidade, está tudo camuflado, mas está aí dentro. Está escondido, está maquiado, está bonito. De repente as suas olheiras podem até te conferir uma dignidade gigante, sabe? O seu passado bonito, você pode olhar e dizer assim: olha que beleza, viu? Eu fiz tudo, mas valeu a pena. Está aí meus filhos criados e formados. Mas, se for por vaidade, se for por vanglória, você não fez nada, meu irmão, diante de Deus. E você só está ensinando e reproduzindo uma lógica mundana que diz que você é suficiente para salvar a sua família, que você é suficiente para prover o que quer que seja, que você não precisa ter fé em absolutamente ninguém senão em você mesmo, para criar e guiar. Aí de repente a gente olha para essa realidade e diz assim: agora o que é que eu faço? Se eu mesmo não consigo me justificar, e agora o que é que eu faço? Se eu mesmo não consigo nem discernir direito o que é então caminho e descaminho. Se até aquilo que eu digo que é caminho está maquiado. E o meu velho homem está assim, se refestelando dentro de mim, dizendo assim: eu estou vendo que eu estou certo? Aí Paulo mostra um caminho maravilhoso para a gente agora. E esse caminho se dá através da obra de Cristo na cruz. Ele aponta para a suficiência de Jesus na cruz, para nos encher e nos preencher, de modo que toda influência a partir de agora e dessa ótica que você ministra na vida da sua família, você não o faz pela sua vontade, pela sua convicção, você faz por causa da obra de Cristo na cruz. E Paulo ele fala de como Jesus Cristo fez isso. É isso que é poderoso e é maravilhoso. Paulo fala assim: olha, Jesus Cristo ele não julgou ser usurpação. Ele não olhou para a condição divina dele e disse assim: estão me roubando algo. Pelo contrário, ele se esvaziou, gente. Então, se você se sacrifica e faz o que faz, não olhe para si mesmo e diga assim: está vendo eu me sacrificando? Acontece porque tem que acontecer, por um bem muito maior. Jesus Cristo, ele se esvazia, e ele se rebaixa à condição humana, para sentir tudo aquilo que nós sentimos como necessidade: fome, sono, sede, necessidade das mais diversas que compõem a nossa humanidade. No entanto, esse Jesus Cristo, ele vivia pela fé, fé pura, autêntica, verdadeira.
Esse é o combustível da nossa influência. E por que esse é o combustível da nossa influência e não outro? Porque senão a influência acaba virando um fim em si mesmo. Atenção, a influência é uma forma de poder. E todo poder, do ponto de vista humano, é um fim em si mesmo. Em outras palavras, poder do ponto de vista humano é um objetivo. A gente vive para se tornar poderoso. Muitas vezes se vai para um salão de beleza para se sentir poderosa. Muitas vezes se tem dinheiro na conta, ou sei lá o que for, como arma desse poder, para a gente se sentir poderoso. É um objetivo. E na Bíblia, o poder não é fim, o poder é meio. Vou repetir, no ponto de vista bíblico, o poder não é fim, poder é meio. É meio de quê? De amar. Quanto mais poder você tem, mais você tem poder de amar. Mais você ama. Em outras palavras, quanto mais fé você tem, mais você ama. Foi a vida de Jesus. E Paulo aponta para essa obra como sendo suficiente para ensinar a gente esse caminho de amor. E Paulo aponta para essa obra não só como exemplo, mas diante de Deus como aquilo que justifica tudo aquilo que para nós representa aquilo que nós chamamos de salvação. Ele justifica. A cruz de Cristo é suficiente, Paulo diz. Olha, e ela é suficiente para gerar toda forma de influência, aonde quer que seja. E aqui a gente já está caminhando para o final, meus irmãos. Eu não sei nem que horas é. A televisão apagou ali. 15 para as 11, né? Então dá para a gente ir até 12:30, não dá? Brincadeira. A gente vê um Jesus com uma obra tão significativa e poderosa na cruz, capaz de gerar influência de submissão no céu, na terra e debaixo da terra. Vê que coisa importante. Ele é a origem da nossa influência. É a fé nele que nos arranca o ensimesmamento. Olha só, Deus está dizendo aqui, Paulo está dizendo na carta dele aos Filipenses, é a palavra de Deus para a gente, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, Ele deu um nome poderoso, para que ao nome de Jesus, sob a influência desse nome, de tudo que esse nome representa, não é simplesmente uma palavra cabalística, a ser utilizada em momentos de exorcismo. Em nome de Jesus não é isso, mas é todo o significado que esse nome carrega, toda a personalidade embutida nesse nome. Paulo diz assim, olha, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Será que esse nome é influente? Será que esse nome é influente? Aí você chega aqui e diz assim, eu gostaria de confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Você nasceu de novo, você carregou esse nome para dentro de você, essa influência divina para dentro de você. E o que é que isso faz com a gente em primeiro lugar? Isso acaba com os nossos medos. C.S. Lewis, quando ele escreve cartas do coisa ruim ao seu aprendiz, ou cartas do diabo ao seu aprendiz, ele, num desses capítulos, ele coloca o seguinte, que o diabo mais experiente falando para o diabo menos experiente, dizendo, nada melhor do que o medo, para a gente influenciar o nosso paciente a fazer o que nós queremos. O medo é uma arma poderosíssima. Mas, meu querido, se você tem um Jesus que tem poder de submeter
tudo a Ele, no céu, na terra e debaixo da terra, você está com medo de quê? Ao mesmo tempo, você para e pensa o seguinte: se o nome dele é poderoso, exclusivamente o nome dele é poderoso, se em mim não habita bem algum, mas se ele, pela graça dele, me alcançou, se ele, pela graça dele, entrou no meu coração e tem me transformado, qual é o mérito que eu tenho nisso? Absolutamente nenhum. Então, cadê a minha vaidade? Cadê o meu orgulho? Cadê o meu senso de autojustificação? Cadê o meu sentimento de eu mereço? Cadê o meu sentimento de tá vendo o quanto eu me sacrifico por você? Cadê o meu sentimento de eu sou superior? Acabou. Pela obra de Cristo, só existem dois tipos de pessoas: que foram salvos e os que não foram salvos. Não existe uma gradação de quem Deus ama mais, do ponto de vista dessa salvação. Aí se tem mais tempo de igreja, Deus ama mais. Aqui, ó, isso daqui é melhor. Não tem, acabou isso, não tem. Então cadê a nossa vaidade? Ao mesmo tempo, se eu estou munido de uma fé profunda, ao mesmo tempo, se eu estou munido de uma humildade profunda, eu penso que o melhor desdobramento e a soma disso gera altruísmo. Olha, se Deus ele provê tudo o que eu preciso, olha, se eu não tenho mérito nenhum nisso daqui, olha, se Deus dá e dá com muita abundância, tudo que compõe o meu ser, eu quero mais é multiplicar isso e compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder essa palavra, principalmente na minha casa, onde eu vivo. Você só reproduz aquilo que você é. Você não consegue reproduzir algo que você não é. No máximo você vai maquiar. No máximo você vai pintar uma figura, mas jamais vai apontar para a obra de Cristo como sendo suficiente para você. E a influência aqui, ela não vai ser uma habilidade a ser apropriada, mas essa influência poderosa, ela vai ser uma consequência da vida que Deus tem em você. Essa influência vai ser primeiramente divina, e isso vai vazar de você como um rio de água viva. Isso sai de dentro de você naturalmente, através das suas atitudes. E aí você está tão cheio de Deus, tão cheio dessa humildade, que agora você vai olhar para as ofensas mais profundas, talvez da sua esposa ou do seu marido, e vai dizer assim: eu perdoo porque Cristo me perdoou. Eu perdoo porque eu tenho uma convicção profunda, porque eu tenho uma consciência aberta por Deus, de que se Ele perdoou minhas ofensas a Ele, tão mais profundas quanto mais essas, aí eu vou ter oportunidade e eu vou ter possibilidade plena de voltar para casa feliz. E eu conheço tanta gente que evita voltar para casa porque não quer. Porque sabe que quando voltar para casa a esposa vai querer conversar. Porque sabe que quando voltar para casa vai encontrar um marido carrancudo, iracundo, mal-humorado, frustrado, que do ponto de vista dele não realizou nada da idade dele e que agora ele manifesta essa depressão para o resto da família. Você não vai ter mais medo de voltar para casa, minha irmã, meu irmão. Você vai olhar e vai dizer assim: olha, amor de Deus penetrou o meu coração, amor de Deus entrou na minha vida, amor de Deus está me transformando tanto por dentro, e isso está vazando tanto de mim, tanto dentro de mim, que eu creio que esse nome de Jesus é mais poderoso do que infinitamente tudo que eu possa imaginar, e que a Ele todo joelho na terra pode se dobrar, inclusive do meu marido,
inclusive da minha esposa, inclusive do meu filho adolescente mais cheio de hormônio. A obra de Cristo é suficiente. A obra de Cristo é suficiente. Então está na hora de você abrir mão até do seu gênio ruim, do seu gênio difícil, que tenta influenciar através da ameaça, que influencia através da chantagem emocional, sabe? Que diz o que os outros devem fazer por uma questão de patente, e não pela fé, e não por convicção bíblica, que determina o comportamento do filho para você sair bem na fita. E olha, meu querido, minha querida, se esse é o teu caminho para os teus filhos, excelente, você está ensinando os seus filhos a serem vaidosos e ensimesmados, legalistas. Se por outro lado você diz assim, a obra de Cristo é suficiente, então não vou me preocupar com mais nada. Você está ensinando a sua família a viver um liberalismo perigoso e satânico. Qual é o caminho? A cruz de Cristo é o caminho. Jesus Cristo diz de si mesmo, eu sou o caminho. E qualquer influência sua se dá através desse caminho. E esse caminho tem que estar dentro do teu coração. E esse caminho tem que ser autêntico no teu coração. Meu irmão, minha irmã. Existe um convite de Deus ao novo nascimento aqui nessa manhã. Existe um convite de Deus a viver uma origem de influência para a sua família através da ótica da cruz de Cristo, que é suficiente, que submete absolutamente tudo, que é tão influente que nem o próprio inferno pode resistir. E se hoje, meu irmão, minha irmã, você vive um inferno no lar, pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo, a cruz de Cristo é suficiente para acabar com esse inferno na sua casa. Se hoje você vê partidarismos na sua casa, se hoje você vê cada um querendo satisfazer a sua própria vontade, se hoje você vê esse isolacionismo maldito reinando, essa falta de diálogo, eu quero que você saiba disso, meu irmão. Essa cruz de Cristo que faz essa obra de quebra de egoísmo, de quebra. E eu não estou falando aqui de maldição familiar, não, esquece isso. Eu estou falando que Deus tem uma obra para fazer no seu coração. De quebra de tudo aquilo que é influência satânica. De quebra de tudo aquilo que é descaminho para a vida da tua família. E que a gente reproduz como influência. Existe uma obra de Cristo a ser feita no nosso coração, que nos tira desse ensimesmamento e ao mesmo tempo não procura nenhum tipo de recompensa para a gente. Caminho. E olha, eu não vou mentir para você. Não vai significar que você vai chegar na sua casa hoje, em nome de Jesus entrou nessa casa, e vai estar tudo uma festa, uma maravilha, vão soltar fogos, os balões vão subir para o céu. Não. Mas se a obra de Cristo ela é suficiente para o teu coração, se você vai ter paciência suficiente para pregar, para influenciar, para mostrar todos os dias, de forma continuada, e esperar para ver a obra de Deus na vida da sua família, seus filhos, seu cônjuge, da sua família mais extensa, e essa obra vai ser maravilhosa. Só para finalizar mesmo, deixa eu dar só um testemunho rápido. Os meus pais, depois que eles se converteram, eles experimentaram uma segregação da parte da família.
Meu avô, ele era espírita, sabe? Kardecista, desse que evangelizava e tal, ia pregando tudo, ia ao centro, recebia, fazia tudo, sabe? E ele passou mais de 2 anos sem falar com meu pai. Quando meu pai se converteu, pelo simples fato do meu pai ter se convertido, quando meu pai chegava na casa dele, ele saía pela porta de trás. Mas pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de ver meu avô se convertendo. 10 anos depois, quando ninguém pensou que ele se converteria, ele se converteu. Foi batizado. Pouquíssimo tempo depois ele veio a falecer. Mas faleceu salvo em Cristo Jesus. Há uma obra, meu irmão. Há uma obra de Cristo no seu coração. E pode demorar o tempo que for, meu irmão, minha irmã. Essa obra de Cristo sendo pregada, ela não volta vazia, não. Ela vai ser bênção para a vida da sua família. Queria interceder agora por você. Pedir a Deus que Ele mostre para a gente essa necessidade de esvaziamento. Essa necessidade da gente se encontrar, como a gente conversou aqui outro dia, pobre de espírito. Da gente se encontrar vazio de si mesmo. Oh, Pai, é isso que a gente te pede. Que essa obra de Cristo maravilhosa, ela nos mostre como a gente é pobre, Deus. Que esse nome poderoso, Deus, Ele inunde, Ele encha o nosso coração, de modo a gente compreender, Deus, que essa Tua obra, ela é muito maior, e que mesmo os nossos esforços mais bem intencionados, eles não são suficientes para mudar o que quer que seja na vida da família da gente. Podem até se mudar as atitudes em alguns momentos, mas o mal vai estar lá dentro. Então eu te peço, Deus, que no nome de Jesus o Senhor venha na vida de cada família aqui representada. O Senhor se apresente como um Deus autêntico, maravilhoso, justo e verdadeiro. E o Senhor fale, Deus, muito particularmente ao coração de cada um aqui, aquelas coisas que precisamos transformar. Que o Senhor seja a origem de toda a influência. E que, assim sendo, isso vaze da gente. E essa influência, ela seja uma constante, seja uma pregação, seja evangelização, seja palavra de exortação, seja palavra de advertência, Deus, para a vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor quebra, Deus, esse ciclo de pecado que habita o coração humano, e ser conosco hoje e sempre, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.